Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Haja Lucidez. Você sabe que aqui a gente conversa sobre os mais diversos temas, de uma forma leve, de uma forma livre e, claro, com muita lucidez. E hoje, no último podcast do ano, na semana do Natal, eu vou gravar o podcast com a Luísa Bertoldo. Ela que faz um trabalho sobre saúde mental, sobre bem-estar, sobre comportamento. Vai falar um pouco do porquê ela começou a iniciar esse trabalho e as descobertas ao longo desse caminho. Seja muito bem-vinda, Luísa. Obrigada. Um prazer ter você aqui com a Prazer. gente, aqui no nosso podcast. Bom, eu quero começar já falando sobre essa sua iniciativa de você gravar conteúdos, né? Você divulga vídeos no Instagram, são vídeos muito bonitos, né? A gente percebe que você tem um cuidado de preparar cenários muito bonitos, realmente, confortáveis, né? E os textos também são muito bem feitos. Quando é que você teve esse estalo de começar a produzir conteúdo? Eu passei em medicina no final do ano passado. Fiz a prova pro vestibular, né? Eu tava estudando há 2 anos já, cursinho. E aí todo esse processo, fiz a prova. Na verdade, fui saber realmente que eu tinha passado. Eu tive a confirmação só no início do ano desse ano. E aí eu passei pro segundo semestre. Então, minhas aulas começaram em agosto agora. E aí eu tive essa janela, né, de tempo antes de começar as aulas. Um semestre, assim, Tive um digamos. semestre, basicamente. 5, 6 meses aí. E aí eu comecei, saindo do processo de vestibular, né, que a gente até já conversou um pouco sobre isso, a ideia de que durante o vestibular a pessoa precisa ter uma mente muito fechada, né? E ela é aquela coisa, assim, o que é dito no livro, ela precisa assimilar sem refletir muito, sem buscar motivos do que aquilo dessa forma. Então, é preciso ter uma mente muito fechada para você poder jogar o jogo e conquistar a sua vaga. Não há muito tempo para ficar divagando nos porquês, enfim. Então, acaba que a criatividade é muito deixada de lado durante esse processo. Então, durante o vestibular, esse meu lado criativo, o meu lado da criação, ficou totalmente inerte ali, né? Deixado de lado. E aí, passando o vestibular e saindo todo aquele peso, eu comecei a abrir a cabeça, literalmente. Então, eu passei por esse processo de expansão, por esse processo de ampliação, né, do pensamento, enfim, da mentalidade. E aí começou a surgir diversas ideias. E os assuntos que eu falo, né, já eram assuntos que eu conversava com as pessoas ao meu redor. Minha família, meus amigos, eram assuntos que eu gostava de pesquisar, que eu gostava de ir a fundo por conta própria, porque não eram coisas que eu vi também estudando para o vestibular. Eu sempre quis fazer medicina, então a medicina sempre foi um assunto que me cativou muito. Tudo que envolve medicina e saúde, e inclusive uma medicina diferenciada, né? Uma medicina que sai muito do que a gente está acostumado aqui no Ocidente. Então, assuntos relacionados à medicina, à espiritualidade, enfim. Acaba que tudo, no final das contas, conversa também. Então, eram assuntos que eu já gostava de conversar sobre. E tendo minha mãe, né, como um exemplo dentro de casa também, que já fazia conteúdo de outros assuntos, né, assunto político, mas que já tinha essa facilidade com a câmera, eu presenciando essa rotina de gravar, de pensar já também no cenário, no roteiro, enfim. Fui assimilando tudo isso e, inclusive, recebi muitos conselhos, né? Seus. Você não falou que você é minha mãe, né? Mas tudo bem. Eu ia falar no final. Ela é minha mãe. Ela é minha filha. Mas recebi muitos conselhos seus. E basicamente seus, mas de algumas outras poucas pessoas que sempre me falaram que eu me comunico bem. E, enfim, a oportunidade de gravar vídeo pra internet começou a ser cada vez mais clara. E daí eu fiz meu primeiro vídeo. E logo no meu primeiro vídeo, claro, ainda um pouco enrijecida, mas eu já vi que eu gostava muito daquilo.
E aí, já gravei logo em seguida o outro, e tudo sozinha, né? Gravando sozinha, pensando no Editando, cenário, pensando na no roupa. roteiro, E também mulher tem a questão da maquiagem, então é toda a a composição, produção. a produção. E é isso, cenário, o roteiro. Então, os roteiros eu mesma escrevia, né? Pensava no assunto. Às vezes, tinha insights e aí ia lá, pesquisava mais a fundo. Mas, de novo, eram coisas que eu já conversava com as pessoas. Então, às vezes, era só realmente um detalhe ou outro que eu colocava para aprimorar ali no start. roteiro. Então, todo o processo da produção eu fiz, edição e a postagem. E aí, foi muito natural. E eu realmente me encontrei muito na criação. Não especificamente só na criação de conteúdo, mas eu vi que eu sou uma pessoa que se sente muito bem, que se sente completa criando. Olha que legal. E eu nunca tinha tido, né, contato com criação mesmo, propriamente dita, durante toda a minha vida. Porque a gente consome muita coisa Sim. o tempo inteiro. Mas a criação mesmo, claro, ninguém cria nada do zero. Quando eu falo criação, é sobre você pegar assuntos e ideias que já existem de outros pensadores e modificar, Transformar num mastigar, produto. mastigar, né, e transformar em algo seu, algo original. Então, é isso que é a criação. Nem Albert Einstein criou algo do zero. Sim. Ele pegou tudo que outros pensadores já tinham criado em relação à ciência como um todo, mastigou tudo aquilo, foi além, aprofundou e criou algo novo. Então, eu vi que a criação é algo que me satisfaz muito. Eu me encontrei muito como pessoa, me desenvolvi muito pessoalmente, inclusive. Descobri versões minhas que eu não conhecia até então. E, inclusive, essa parte da comunicação, né, a gente vai aprendendo, a gente vai treinando e vai aprendendo. Mas a comunicação, pessoalmente falando mesmo, a habilidade de se conectar com as pessoas, a habilidade de se expressar. Então, é isso. Todas as formas de expressão que envolvem, eu fui aprimorando esse lado. E foi isso. Eu aproveitei basicamente aí esse semestre para começar a gravar conteúdo. E criou um produto novo. Que a gente pode colocar assim como a marca, né, da linha do conteúdo que você produz é o conceito do básico funciona, né? Todo vídeo que você cria ali o conteúdo, você finaliza, né, com o básico funciona. Como é que foi a criação? Você pensou muito para chegar nesse slogan e esse slogan simplesmente chegou para você? Simplesmente chegou. No terceiro vídeo que eu fiz, eu falei espontaneamente, sem pensar. No final do vídeo eu falei, o básico funciona. Vai por mim, o básico funciona. Vai por mim, o básico funciona. E aí depois, quando eu fui editar, né, fui ver o vídeo todo, aí eu percebi que eu falei aquilo, mas tudo bem, gostei e tal. Segui. Aí no próximo vídeo eu vi também que no final dava pra terminar com o básico funciona. Porque o assunto que eu falava... Porque no final... O básico funciona. Era um assunto que era sobre isso. E aí, no final das contas, todos os meus vídeos começaram a se basear, né, no básico. A ideia do básico é isso. São hábitos básicos que qualquer um pode fazer sem um intermediário ali. Isso. Né? A pessoa sendo autônoma no sentido de buscar a sua própria saúde com coisas acessíveis, né, financeiramente falando também. Hábitos acessíveis. Sim. Vem muito, inclusive, da própria mentalidade. Então, isso é algo que é construído, né? Por si mesmo. Então, isso que é o básico. E o básico, realmente, ele funciona. Né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais saem estudos em relação a tudo. A medicina, a saúde, mais a gente vê que quanto mais autônomo você é, quanto mais você busca por coisas, inclusive, ancestrais, né? Mais soluções se encontra. E aí foi isso. O slogan básico funciona surgiu de maneira espontânea porque realmente ele é muito natural. Inclusive pessoas que eu conheço, né, que eu já conhecia antes, quando eu comecei a gravar e tal, e esse virou meu slogan, elas falaram pra mim, caraca, mas você falava isso sempre. Você sempre falava o básico funciona. Não necessariamente com essas palavras, já falei também o básico funciona, mas assim, eu tinha muito essa ideia em tudo que eu falava. Então, era uma coisa que já estava dentro de mim, né? Só foi acessada. Isso é muito interessante porque a gente sabe que tem vários filósofos e
e estudiosos da mente humana, como o Carl Jung, né, quando ele trata da ideia do inconsciente coletivo, que mostra que, assim, na realidade, existe um conjunto de conhecimentos já compartilhados pela humanidade e que todos nós, seres humanos, somos dotados desse conhecimento, mas por algum motivo nem todos nós acessamos e quando acessamos, não acessamos na mesma intensidade. Quando você comenta que esses assuntos foram surgindo e essa criação foi algo natural para você, é claro que há uma busca ali por fontes, né, por referências, por artigos, mas no final das contas o roteiro é algo que você concluiu a partir das suas reflexões, das suas meditações e das conversas. Agora, uma pergunta para você. Se vamos partir do pressuposto que sim, que existe um inconsciente coletivo e que a humanidade pode ter acesso a esse conhecimento. Por que nem todo mundo consegue acessar esse conhecimento e tem muitas pessoas que demoram tantas décadas, muitas vezes, para chegarem a conclusões importantes para a vida delas, sobretudo em relação à força do pensamento, né? Aquilo que ela decide para ela mesma. Tem gente que está ali repetindo os mesmos exercícios. A grande questão é, por que há algumas pessoas que conseguem acessar esse conhecimento coletivo e outras não? Eu acho que por duas questões. Pergunta difícil que eu fiz aqui, viu? Bem difícil, a gente nunca conversou sobre isso. Eu acho que por duas questões principais, né? A questão pessoal e a questão cultural. Porque o ser humano é um animal social, então a gente está inserido no meio e não tem como você... não estou sendo determinista aqui, mas não tem como você deixar de lado a ideia de que a gente se influencia muito, claro, né, pelo meio. Então tem a questão do meio, do ambiente. A maior parte do mundo, as pessoas elas vão ter acesso a uma cultura muito pobre, né, em vários quesitos, assim, vibração, né, frequência de vibração, das músicas, dos filmes, das propagandas, das mensagens das que se ideias, passa, né, do que é consagrado pela população e o que não é. Então a gente tem uma inversão muito grande, né, de valores. E isso é difundido e as pessoas estão totalmente imersas nessa cultura muito depreciativa. E é difícil. E depressiva, né? Depreciativa e depressiva. E é difícil você ter... Claro, tem algumas mentes iluminadas. E aí vem muito da questão pessoal, que eu já vou falar. Tem algumas mentes iluminadas que conseguem despertar ali, mesmo em meio a isso tudo. E aí elas já logo buscam uma rota alternativa. Por quê? Porque aquilo é incompatível com elas. E aí vem a parte pessoal, né? Da frequência que aquela pessoa se encontra. E aí já vem uma questão até mais espiritual mesmo. De evolução do espírito, né? As missões de cada um. Então, existem pessoas que realmente são incompatíveis com certas frequências um local que de nasceu, vibração, né? E quando a gente também fala de frequência de vibração, não é papo místico, né? É um papo de física mesmo. Tem toda uma física por detrás, tem todo um embasamento científico mesmo. Os seres humanos, eles são capazes de emitir vários campos eletromagnéticos. Nosso coração é uma das fontes, das maiores fontes, né, de criação de campo eletromagnético. O nosso sangue tem vários íons que percorrem todo o nosso corpo, e a gente sabe dentro da física que íon é corrente em movimento, e corrente em movimento gera um campo eletromagnético. Sim. E esses campos eletromagnéticos se interagem com outras frequências, outras ondas que acontecem a todo momento, só que o nosso olho não enxerga. Porque são ondas que estão fora do espectro, né, visível da luz, que a gente consegue enxergar. Então, assim, esse papo de frequência de vibração e tal, não é um papo místico, é um papo que tem todo o embasamento científico por detrás. A gente, então, pode afirmar que hoje a ciência já tem estudo que comprova que as pessoas emitem diferentes vibrações. Sim. E que as pessoas conseguem captar essas diferentes vibrações. Então, quando a gente escuta, por exemplo, eu cheguei no lugar, eu senti uma energia pesada, eu não gostei da energia daquela pessoa. Então, definitivamente, isso não é balela, isso é real, a ciência já trabalha com isso. Exato. O nosso corpo interage com diferentes ondas que estão
passando ao nosso redor o tempo inteiro, a gente só não enxerga. E nós também emitimos. Então, cada um é uma fonte, né, de ondas eletromagnéticas e todos nós interagimos com essas ondas. Os nossos sentimentos, inclusive, tem uma escala muito interessante que é a escala dos sentimentos, né? Sentimentos de alta vibração, sentimentos de baixa vibração. Então, por exemplo, quando a gente fala do ódio, da culpa, né? São sentimentos de vibrações muito baixas. Já o amor, o perdão, a gratidão... A alegria são sentimentos de vibrações altíssimas. E quem está ao nosso redor é capaz de captar, né, esses sentimentos. Nós mesmos, não só em questão física, claro, mas a gente se expressa, nosso rosto, tudo isso vai se comunicando. Mas, assim, a parte da energia por detrás é muito poderosa. E a gente é capaz de captar. Esses sentimentos, inclusive, nessa forma. Por essa forma de energia, né? E se o campo eletromagnético ele é capaz de interferir nas vibrações daquilo que está ao redor, naturalmente aquilo que a gente emite vai criar realidades diferentes. Com certeza. Que aí é a ideia da materialização, né? Lei da atração, que também muita gente fala que é balela. Vamos falar sobre isso. Muita gente fala que é balela, mas a ciência prova exatamente o contrário, né? Que essa mentalidade, por emitir ondas diferentes, acaba se conectando com a matéria ao redor e claro, com as pessoas ao redor e acaba transformando a matéria, né? Tudo tem vibração, né, gente? É importante a gente lembrar disso, né? Esse microfone, ele tá vibrando. As moléculas do microfone estão vibrando, né? Mesmo que seja algo morto, né? Sem vida. Quando a gente pega, né, objetos, tudo que existe no universo, né? De material é feito por átomos. Quando você pega um átomo, o átomo ele vai ser 99,999% de quê? De espaço vazio, de energia. A matéria propriamente dita é 1%, que é o núcleo ali, né? Dentro dele. Que tem os prótons e os nêutrons. No núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons, exatamente. E os elétrons circulam. Exatamente. Então, assim, a maior parte do átomo vai ser energia, né? Então, e nós somos compostos por átomo. Tudo é composto por átomo. Tudo vai ter uma frequência de vibração. Por que o copo quebra quando alguém emite uma frequência sonora específica? Porque a frequência sonora que essa pessoa emitiu é a mesma frequência original do copo. E aí, quando a gente tem... Olha só. E aí, esse é o fenômeno da ressonância, né? O copo, ele vibra numa certa frequência, essa pessoa emitiu essa mesma frequência. Frequências iguais se potencializam de uma forma absurda. Então... Que é uma das leis herméticas, né? A ressonância é uma lei hermética, né? De Hermes Trismegisto. A gente vai falar sobre as leis herméticas, mas eu quero aproveitar e voltar um pouquinho, porque você falou um pouco do seu período, né? Estudando medicina. E isso também se relaciona com a lei do pensamento. Tem muita gente que está tomando uma decisão agora sobre estudar para o vestibular, estudar para o concurso, fazer um mestrado ou não, porque a gente sabe que tem um desafio interno ali, que é da autocontenção, da autodisciplina, da resistência e da capacidade de dizer não, muitas vezes. E de bancar o risco também, porque você pode iniciar uma jornada do estudo e não dar certo no final. Então, como você lida com uma frustração? Também é algo muito importante. Tem muita gente que não começa algo porque não quer correr o risco de não conseguir, de não sofrer. E isso não é só no campo do vestibular, não. No geral, né? Tem muita gente que deixa de iniciar coisas na vida, de tentar coisas, porque é mais conveniente ter permanecido na sombra do que nunca se tentou, do que ter experimentado uma dor do fracasso. Sim. Então, a não tentativa é o consolo dos medíocres. As pessoas não têm medo do fracasso, né, na verdade. As pessoas têm medo de se tornarem a sua melhor versão. Porque quando você se torna a sua melhor versão... É interessante.
Explora mais. Quando você se torna a sua melhor versão, essa melhor versão, ela tá atrelada a muita responsabilidade, né? Então, o sucesso, ele exige muita responsabilidade, ele exige muita abdicação. Não só durante o processo para você conquistar o objetivo, mas para você bancar esse objetivo, é preciso muita energia, é preciso muito esforço, muita responsabilidade. Então, as pessoas não têm medo do fracasso, elas têm medo do sucesso. E é por isso que muita gente se sabota, inclusive, né? Porque elas sabem que se elas conquistarem realmente o que elas estão almejando, vai vir muita coisa atrelada. Não é só o objetivo, tem muita coisa junto. Então, é mais conveniente ficar no seu nível, né? Do que subir o seu nível para um nível superior, um nível que é desconhecido, um nível que você ainda não explorou. E aí, esse salto, né, evolutivo, ele dá muito medo. Porque você sai da sua zona de conforto. Sim. Você vai para uma região em que você não conhece. Então, é muito mais cômodo se manter onde você já está acostumado, aonde é um contexto familiar, né, para você. E que muitas vezes foi algo que foi dito para você que você não sairia daquilo ali. Sim. Aí às vezes você fica até... Você sente no seu interior que dá para sair daquilo, só que aí você confronta com aquilo que foi dito lá para você, criança, né? Não, você nunca vai ser rico. Ser rico é um problema. Ó, você nunca vai sair desse bairro aqui. Ou então, você nunca vai ter um casamento feliz. Né? São verdades que... São situações, né? São mensagens que se passam para criança que geralmente o adulto ainda carrega aquilo como uma verdade, mas ele não entende que ele está vinculado àquilo, né? São as crenças limitantes, né? Que são contadas pra gente e que, a partir do momento que você ainda não olhou para o que está dentro de você, para o que está escondido, né? O seu lado sombra, a partir do momento que você não olha para esse lado, ele continua te apavorando mesmo, no sentido de te limitar, no sentido de te cercear. Então, às vezes, você deixa de agir, de começar aquele projeto que você tanto sonha, porque o seu lado sombra tá te dizendo naquilo. que você não é capaz, porque vão vir muitas responsabilidades em cima disso, porque você não pode ser ambicioso. Porque você não é merecedor. Exatamente. Então, tem várias crenças que familiares te disseram, que a cultura que você está inserido te disse, a ideia de que pessoas ricas são pessoas ruins, são pessoas egoístas, que o dinheiro é uma coisa que corrompe. Não, a ideia, que como a gente vê espalhada aqui na cultura brasileira mesmo, né? De que o ideal de vida é chegar no final de semana, ficar bêbado, beber todas, ser corno. Você vive... E aí se distrair com o jogo de futebol. E aí agora tem o adicional das bets, que é um adicional de emoção ali que se coloca naquele combo, né? Então a pessoa planeja o final de semana dela em torno de uma mesa, de um bar, assistindo a um jogo de futebol, apostando na bet. Uhum. E aí, para ele, se ele viver um fracasso no relacionamento porque às vezes deixou a namorada, a esposa em casa, e aí ele chegar a ser traído, faz parte, porque a música sertaneja disse ali para ele que a vida é assim mesmo, o corno, todo homem é corno e o corno tem que beber todas e por aí vai. Ou seja, se a gente for pensar de forma pragmática, né, a semana que tem 7 dias, durante 5 dias a pessoa está presa ao que vai acontecer, né, ao final de semana que vai chegar. Porque ela detesta os 5 dias da semana dela. Porque ela detesta, no fim, assim, final de semana é uma coisa à parte, né? O dia a dia mesmo é que é onde acontece a nossa vida. Então, a pessoa que está desperdiçando completamente a sua própria vida, né? Porque vive a maior parte da semana presa no que vai chegar, no final de semana que vai chegar. Aí, domingo, às vezes, vai ser um dia morto, né? Um dia que ela vai estar com ressaca, até ela voltar de novo a engrenagem, a energia de antes, né, antes de começar o final de semana, é muito tempo gasto, aí vai começar só terça, quarta, aí enfim. já começa a segunda-feira prejudicado com aquela química toda tóxica, né, do álcool processado pelo organismo. Sim. Então o raciocínio está diferente, o corpo já não consegue ir fazer uma atividade física, não consegue produzir músculo porque está encarregado de fazer a digestão do álcool e por aí vai. E aí é impossível construir, né, alguma coisa a partir disso. Então, as pessoas se estagnam
é uma matrix mesmo, né? Todo mundo vive dentro de uma matrix. Anestesiado. E nem percebe, exatamente, anestesiado. Passa de segunda a sexta indo para um trabalho que não gosta, fazendo uma função que não se identifica, realmente gastando seu tempo, maior parte do tempo de vida nisso. Aí, por conta disso, ela vai querer compensar no final de semana. E qual que é a compensação? Sair, beber... Anestesia. Se anestesiar mais, né? É uma forma de se anestesiar. E aí, realmente, é difícil sair do nível, né, que ela se encontra. É difícil construir alguma coisa. E eu quero falar sobre essa decisão de construir uma coisa diferente. Vamos imaginar que alguém aqui esteja assistindo a gente, pense assim, não, então eu daqui para frente eu percebi que eu tenho que mudar de área, eu preciso iniciar um estudo. Vamos falar aqui da aprovação no vestibular. Você decidiu fazer o curso mais difícil no vestibular, que é o curso de medicina. Em todas as faculdades é sempre o curso mais disputado. E você passou num vestibular de uma universidade pública, num contexto em que boa parte das vagas é reservado para pessoas, né, que podem acessar por cotas, ou seja, a sua nota teve que ser muito superior. Primeira coisa, você teve medo quando você tomou essa decisão, assim, eu vou estudar medicina, para medicina eu vou ser médica? Te deu medo? Você questionava ao longo do processo? Como é que foi para você manter a sua mente fixa ali na disciplina do estudo e chegar e fazer a prova e ser aprovada? É um pouco clichê, né? As pessoas falam muito que a competição real é com você mesmo. Então, todos os dias é você contra você. Isso é clichê, mas é muito real. Ainda mais no cenário de cursinho, né? É um cenário que tá todo mundo ali sem esperança, praticamente. É mesmo? Muita sem gente. Esperança? Eu diria que 10% ainda... Acreditam? A maioria porque são simulados constantes. E aí tem todo um ranking, né, das pessoas. E aí, às vezes, você não evoluiu nada de um simulado para o outro. E o tempo tá passando e já é seu segundo, terceiro ano de cursinho. E aí o outro tá passando e são pouquíssimas vagas. E você vê o seu colega melhor que você. E aí, assim, no final das contas, é muito difícil manter realmente a mente sã e a mente com um norte muito claro. Nossa. Porque você convive, e detalhe que realmente quem faz cursinho de verdade vai e passa o dia. Então a sua vida, ela se resume a isso. Você vai de manhã, às vezes tem aula a manhã inteira, fica à tarde naquele contexto de monitoria, né? Corrigindo questão, fazendo questão e tal. E aí passa o dia também na baia, né? Que é aquela ideia que a gente conversou, aquela baia branca, de você se colocar dentro de uma caixa para realmente, assim, limitar a sua criação. Não ter distração, né? Não, e é isso, assim, é realmente limitar o seu pensamento mesmo. O seu processo de reflexão, de criação. Já tem vários estudos científicos, inclusive, que comprovam que a melhor coisa para quem é um criador é se colocar em ambientes amplos. Então, quando você se coloca em ambientes que você consegue ter uma visão ampla, né, sem coisas na frente, e inclusive com uma diversidade de cores e tal, quanto mais diverso, quanto mais amplo é esse ambiente externo, mais amplo, mais diverso vai ser o ambiente interno. Então, isso você tem que criar, se coloca num ambiente espaçoso. Exatamente. Mas se você não tem que criar, se você tem que entubar conteúdo... Aí já é uma coisa limitada, meio cavalo mesmo, né? Sim. Coloca aqui pro cavalo não enxergar. Então, é entrar numa baia para você receber o conteúdo e conter a fúria de não criar nada. Porque são anos, muitas vezes, ali simplesmente aprendendo, né? Exato. O ambiente externo, ele vai ser um espelho pro ambiente mental, né? Então, faz parte. Mas você, né? Você é minha filha. Você nunca cogitou, por exemplo, fazer uma faculdade particular? Uhum. Né? Foi algo seu, uma decisão sua. Falou assim, eu quero passar numa pública porque a qualidade é superior e eu vou passar. Isso aí é uma decisão sua. Como é que você teve essa firmeza para tomar a decisão mais difícil possível, que era essa, de tomar essa decisão, de se manter firme nessa decisão? Em algum momento você duvidou dessa possibilidade de você passar? Você ficou com medo? Você pensava em plano B ou não? Isso não passava pela sua cabeça? Não, no início, principalmente, né, do processo,
Eu tinha medo. Acho que o medo ele é natural. Ele existe, na verdade, até o último segundo. E o medo também não é algo negativo. O medo, ele indica que você está no caminho certo, inclusive. Se você está se sentindo desafiado, se você tem medo, significa que você realmente está se desafiando, você está em busca de algo que vai te engrandecer. Se você não sentisse medo, aí provavelmente você não está no caminho certo. Então o medo ele é natural e ele é um sinal positivo. Eu não vejo o medo como algo negativo. Agora, ele só não pode te domar. Então, você reconhece que você tem medo, porque realmente é algo grandioso, é algo que exige muito de você e que você não tem garantia, né? Então, é um tempo investido, é uma energia investida e não necessariamente você vai ter retorno. Sim. Por isso dá medo. Mas é não deixar que ele te dome. E aí, o que tem que vir por cima? Eu entendo esse sentimento, então você pega o sentimento. Realmente, assim, quando a gente às vezes está debaixo da tempestade, a gente se perde muito. Então, é importante tentar pegar os sentimentos e trazer para sua frente aqui. Analisa o que você está sentindo. Eu sinto medo porque realmente é um grande desafio. E isso é legítimo. Mas, se é um grande desafio, vale a pena. Se é um grande desafio, eu estou no caminho certo. O processo em si já vai me construir. O processo já vai me transformar. E é um processo que é doloroso. Você precisa passar por um caos. A transformação, ela precisa do caos, né? Então, é o processo em si que é o mais valioso de tudo, inclusive. Você só conquista o objetivo final porque você passou pelo processo, porque você se tornou a pessoa necessária mesmo para conquistar aquilo. Porque se o seu objetivo está aqui, né? Vamos falar de níveis, assim. Seu objetivo está aqui, você está aqui, você precisa se igualar, você precisa crescer. E esse processo é o que a gente estava conversando mais cedo. Esse processo é doloroso, porque você sai da sua zona de conforto. E aí, sim, se igualando ao nível do seu objetivo, aí acontece naturalmente, né? Então... Porque, inclusive, entra a ressonância, né? Voltando um pouco àquela... Da frequência, né? De você com nível baixo, uma frequência diferente daquilo ali, você não vai. Aí não vale a ideia de os opostos se atraem, né? É o contrário. Jamais. Contrário. Não vale para relacionamento, para nada. Faz o menor sentido essa ideia. Às vezes você vai ter uma intensidade ali muito doida no começo, mas não significa que é amor, não significa que é compatibilidade, não significa que é complementariedade. Nada disso, né? Porque é insustentável. Os opostos, eles na verdade, não se atraem. Dentro das leis herméticas, inclusive, tem uma lei que é sobre isso. Os opostos, eles são iguais, mas com essências... Polaridades diferentes, né? Completamente opostas. Então, qual que é a nossa função, né? Como seres iluminados? A gente tem que fazer essa ideia da transmutação, de pegar uma coisa, por exemplo, o ódio. Transformar o ódio em amor. Ódio e amor são sentimentos que estão ali com uma essência igual, mas com polaridades opostas. Então, é sobre transformar a luz em sombra, o ódio em amor. Que é um processo de cada um, né? Também não adianta a gente achar que a gente vai transformar outra pessoa, a menos que ela própria queira fazer algumas mudanças. Sim. Que sempre vão partir primeiro da cabeça, né? Então, sim. Assim... Ninguém muda ninguém, as próprias pessoas se mudam. Agora, você passou no vestibular, né? Aquela imagem, né? Que eu sempre falei com você, né? Luísa, se imagina vestindo jaleco, chegando no hospital, cumprimentando seus pacientes, né? Seus pacientes sorrindo para você. Sempre houve essa ideia de criar uma imagem. E essa imagem já está se concretizando, né? Porque você já vai... Já foi para o hospital, enfim, vai se tornar mais recorrente. Mas agora você chegou na faculdade. Qual que é a sua avaliação? Você fez ali no início da sua fala uma crítica sobre essa medicina ocidental, né? Prevalece essa crítica? Você acha que faz sentido de acordo com aquilo que você está estudando na universidade? Então, antes de responder a sua pergunta, falando ainda sobre o processo, né, da ideia da materialização. Só para fechar sobre isso. Então, teve a parte da racionalização, de você pegar e analisar o sentimento do medo, entender que aquilo vai ser construtivo, que é um processo que vai te transformar, vai ser penoso, mas assim,
É uma questão de persistir. Passa quem persiste. Então, além dessa questão racional, teve a ideia muito forte também dentro do meu processo da materialização. Principalmente no último ano. À medida que eu fui ganhando mais maturidade e estudando sobre esse tipo de assunto, foi se tornando muito presente assim no meu dia a dia. Então, fazia parte eu me imaginar, já ali vendo meu nome na vaga. E além disso, me vendo com jaleco, atendendo os pacientes. Então, a materialização ela começou a ser cada vez mais presente. Quando é que você materializava? Porque isso é muito importante. Era ao longo do dia ou tinha algum momento específico? De manhã e antes de dormir. Eu já conversei com várias pessoas que falaram que materializar antes de dormir não é tão bom para elas porque gerava ansiedade. Isso já aconteceu até algumas vezes comigo também. Então, às vezes, quando você materializa muito antes de dormir, e aí você vai muito longe, e aí você começa a pensar demais, e aí já tira um pouco o sono. Então, acho que varia cada um. Mas os momentos que a gente tá mais, assim, energeticamente, espiritualmente conectado, são nas primeiras horas do dia e antes de você dormir. Que é onde você mais acessa o seu subconsciente, inclusive. Então, dá uma dica aí, a gente até vai fazer um corte específico sobre isso, para quem está estudando para o vestibular. Assim, acordou, pensa sobre, faz o quê? Dá uma dica, pode olhar ali para a câmera. Então, para mim, eu acho que é um processo pessoal, mas a materialização envolve você não só visualizar, né, o cenário de você vivendo aquilo que você sonha, como também você se permitir sentir o que você vai sentir quando você estiver naquela posição. Então, o sentimento ele é muito importante. O sentimento é o que mais cocria. Ele começa a orientar seus pensamentos começam a orientar suas ações vão levar a hábitos, e aí uma coisa vai levando a outra, né? Hábitos construtivos não é batata, assim, como dizer a expressão. Ela vai levar ao que você sonha. Então, a materialização envolve isso. Visualização e sentimento. É sobre você sentir como se aquilo realmente já fosse seu. Então, a partir do momento que vem a certeza de que aquilo é seu, vai chegar no momento certo. Porque ainda tem outra teoria, né? De que passado, presente e futuro, essa concepção linear, essa divisão linear, ela não existe na prática. Né? É só uma maneira da gente organizar, né? O que realmente existe é a coexistência entre o passado, o presente e o futuro. Como se fosse uma espiral. Então, assim, você às vezes esbarra com algo que aconteceu no seu passado, que se você não resolver aquilo vai continuar sendo esbarrado. Em relação ao futuro, o futuro ele coexiste com o presente. Então, quanto mais você tiver certeza daquele futuro, mais ele vai esbarrar à medida que um vai se transformar no outro. Aí já é um papo de física quântica, né? Da relatividade, isso. De Einstein, né? Mas que fala sobre isso. Assim, você que decidiu estudar para medicina e passar no vestibular de medicina, quando você acordava, você pode compartilhar o que você imaginava ou você fica sem graça? Eu acho que não tem uma receita. Não, eu mas acho fala que é do seu caso. Para as pessoas terem ideia de como criar e como é que desperta esse sentimento também. Bom, muito importante não acordar e já mexer no telefone, né? Então eu já evitava mexer no telefone direto, porque já as primeiras horas do seu dia é o momento ali que você vai estar se preparando para o dia inteiro. Então já não pega o telefone para vir aquele bando de informação, de notícia, de fofoca, de coisa que não vai te agregar em nada. Então, evitar pegar o telefone logo de começo. Quem está usando para o vestibular é corrido, né? Você tem ali poucos minutos, pouquíssimas horas para se organizar para ir para a aula. Então, assim, acorda, tenta tomar seu café com um mínimo de tempo, de tranquilidade, porque a pressa também é horrível, né? Você já vai começar seu dia estressado. E sempre com essa ideia da materialização. Então, às vezes, durante o café, eu costumava fazer isso. Eu costumava materializar durante meu café, que é o meu momento ali que eu deixava pra tomar de forma tranquila e tal. Era uma coisa que eu não gostava de abrir mão de forma alguma. Tomar um café mais tranquilo, já materializando. E aí, voltando pra casa à noite, antes de dormir, né? Já deitada na cama, eu gostava de materializar também. E aí envolve aquilo que eu falei, de você visualizar, se ver naquela cena específica, da onde você quer chegar. E se permitir sentir o que você vai sentir quando estiver naquela situação.
Como que Basicamente você isso. se via, por exemplo, quando você trabalhava com essa ideia de medicina? Qual era a imagem que você criava? Eu criava muito a imagem de ver o meu nome ali na lista dos aprovados. Então, o nome escrito, Luísa Marques Bertoldo, né, ali bem bonitinho. Via a comemoração da minha família, da gente comemorando, da gente vendo a minha aprovação e comemorando junto. Me via já na faculdade, me via nos hospitais, me via de jaleco. Então, são cenas marcantes. Eu acho que são nessas cenas, assim, que evocam, né, mais sentimentos. São nessas cenas que a gente tem que se apegar. Outra coisa muito legal também da materialização que eu fiz demais é a ideia da escrita. Porque a escrita, você realmente, né, você literalmente está materializando. Você está trazendo um pensamento, uma ideia abstrata para o papel. Então, eu escrevia cartas para mim mesma e para o universo, para Deus, enfim, como se aquilo realmente já fosse verdade. Então, eu sou, eu estou, eu vivo, tudo, né, usando verbos no presente, sem achismo, sem futuro. Aí já português é com Futuro você. do pretérito. Eu seria. Eu seria, eu poderia. Não, é tudo verdade, né? Então, a gente, inclusive, essa ideia da mentalidade, né? De que a gente vai dizendo coisas pro nosso cérebro, para nós mesmos, e ele vai entregando comprovações daquilo. Então, se você dá dúvida, ele vai encontrar 1000 motivos para você duvidar. 1000 motivos para você achar que realmente aquilo não é para você. É igual aquelas mulheres que falam assim, mas eu só encontro homem ruim. Exatamente. Só tem homem ruim na minha vida. Só vai encontrar homem ruim, pode ter certeza. Certeza. Comigo só trabalha picareta. Só vai trabalhar com picareta. Mas mentem pra mim o tempo inteiro. Então, assim... Mas é engraçado. Eu não tenho dinheiro. Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho sorte. Eu não tenho sorte. Então, isso tudo vai virando verdade. Porque o seu cérebro vai encontrando comprovações. Agora, eu sou inteligente. Eu sou capaz. Eu estou trabalhando para fazer dinheiro. Sabe? Coisas que comprovem o que você quer. Então, é isso. Você vai começar a visualizar que a gente tem dentro do cérebro um sistema realmente que trabalha como um filtro, que é o sistema de ativação reticular. Então, o nosso cérebro, ele é feito para funcionar como um filtro mesmo. Ele não é como se tudo que tivesse acontecendo no nosso redor, a gente vai captasse. Captar tudo, não. Não, imagina como seria, inclusive, assustador, seleção, né? Captar tudo que está acontecendo. Então, existe toda uma seleção que é feita pelo nosso cérebro. Porque não é o nosso olho que está enxergando, né, o que chega. Na verdade, a imagem ela é formada atrás do cérebro. Então, antes da imagem ser formada, claro, o olho vai captar a luz, né, a onda eletromagnética. E aí, depois que essa onda eletromagnética passa pelo cérebro, vai ser transmitida por neurônios, enfim, vai passar por todas essas áreas, essas regiões cerebrais que compõem o sistema de ativação reticular, que funciona como um filtro. E qual que é esse filtro? Suas crenças, seus pensamentos. Sua base cultural. Sua base, tudo que você já escutou ao longo da sua vida e as coisas, principalmente, que você fala para si mesmo. Então, se você fala que você não tem dinheiro, você não vai ter dinheiro. E aí, eu quero comentar um assunto que é algo até que eu conversei com você essa semana, né? Que eu concluí sobre mim e que eu acho que muita gente vai compartilhar disso. E até por isso, apesar de ser íntimo, é que eu vou comentar, porque eu acho que é uma espécie de presente, assim, que eu vou dar. Eu pensei, refletindo, e aí o silêncio é muito importante, né? Porque a gente fica em silêncio e a gente começa a fazer as auto-reflexões. E eu concluí que eu sempre me sabotei muito ao longo da minha vida inteira, com raras exceções, ali que por algum motivo eu não me sabotei. E quando eu não me sabotei, eu coloquei muita energia e eu obtive sucesso no que eu queria fazer. Mas na regra geral, no modo geral, é como se eu estivesse agindo constantemente contra mim. E isso é muito... É louco de falar, mas é verdade. É uma constatação. Sombra, né? É a minha sombra agindo, né? Então, assim,
E aí eu já não vou falar da minha infância, porque já é demais. Mas assim, por que apesar de eu ter força, energia, obstinação, talento, muitas vezes eu não atinjo o que eu quero? Porque enquanto eu estou trabalhando com a mão direita, chega à esquerda e toma. Eu própria estou trabalhando contra mim, muitas vezes. Seu subconsciente, né? Sem você perceber ali. E a mão tem que tirar, tem que ser esquerda. Mas por que eu estou falando isso, gente? Porque é difícil você chegar nessa consciência, mas quando a gente chega nessa consciência, a gente pode começar a agir diferente em relação a nós mesmos, óbvio, mas em relação a quem está ao nosso redor. Então vamos transportar isso para uma realidade de país, que é uma grande questão sempre para mim. Como a gente vai desenvolver um país onde a maior parte das crianças nasce num contexto em que elas não foram desejadas e que elas vivem um ambiente de escassez material, veem os seus pais endividados, porque essa é a realidade, 80% das famílias brasileiras está endividada. Uhum. Então, as crianças estão lidando com um contexto em que vem pai, mãe, o seu responsável preocupado em pagar a conta. Então, ela cria na cabeça dela que o dinheiro é escasso. Uhum. E mais, ela cria na cabeça dela a ideia de familiaridade com a escassez. Então, se ela começa a romper com um status de pobreza, ela não consegue lidar com aquilo. Não consegue sustentar, né? Ela não sustenta aquele dinheiro que chega rapidinho, ou ela vai bater o carro, porque ela precisa perder o dinheiro que ela conquistou. Ou ela vai se relacionar com alguém que vai dar um golpe, ou ela própria vai cair num golpe. Uhum. Então, a grande questão e assim, é uma pergunta que você não precisa ter uma resposta, é uma provocação filosófica mesmo. Como é que a gente rompe com esse padrão? Porque hoje a gente está falando de Brasil. A gente está falando de uma realidade. É um desafio. A gente está falando de uma realidade em que 2/3 das famílias são monoparentais, 80% das famílias estão endividadas, as pessoas cresceram com uma ideia de que as lideranças políticas são todas desonestas. As pessoas... E sem política nada é feito, né? E criminalizam a política, ainda tem esse detalhe também. E quando começam a participar da política, participam de uma maneira muito agressiva, muito infantil, seguindo cegamente lideranças, né? Entrando em espécies de seitas. Porque o adulto, ele não entra em seita. Você já parou para pensar sobre isso? Não sei se a gente já conversou sobre esse assunto. O adulto, ele consegue ser mais autônomo, né? O adulto que inclusive, sai do papel de vítima, né? Quando a gente fala então, em é adulto... porque eu acho que o conceito de adulto, a gente pode parametrizar o seguinte conceito. O adulto é aquele que entende, que faz escolhas e as consequências são dele. Uhum. Porque, diferente disso, é a criança... É de uma seita, por exemplo, né? Ou uma criança, né? Você pequenininha, você não podia escolher nem a roupa que você ia usar. Eu que escolhia, né? Então, assim, você sofria as consequências da decisão de outrem. Sim. Mas, sendo adulta, não. Você escolheu essa blusa, você decidiu comprar essa blusa. E já dentro de uma seita, a culpa nunca é sua, né? Nunca é sua. É isso que explica o porquê do brasileiro buscar tanto um salvador da pátria. E ser tão suscetível a acreditar em soluções, balas de prata. A gente viu agora recentemente as pessoas acreditando que os Estados Unidos colocariam um barco aqui no Lago Paranoá. Não sabia disso. Você não sabia? Tinha gente que achava que o Trump ia fazer isso. E mesmo traídas agora recentemente pelo Trump, elas continuam querendo. A intervenção do Trump é um nível de dissonância cognitiva. E que fique muito claro, eu sou direita, tá? Mas para não ter problema. Antes de ser de direita ou de esquerda, você é um ser pensante. Com certeza. Que pensa de maneira autônoma e que não é vítima. Ou seja... E que não entra em seita. Exatamente. Então, não é porque você... É o que a gente estava conversando mais cedo. Não é porque você faz parte do quadrado
que tudo que está fora do quadrado não te serve. Entendeu? Exatamente. Então tem um grande problema nesses rótulos, que é isso, eu sou de direita. Muito. Então, naturalmente, você precisa acreditar em tudo que engloba tudo, exatamente. a direita, necessariamente. E tudo que está fora, você nem se coloca na posição de refletir sobre. Isso limita muito, né, o pensamento. E aí, naturalmente, você se isola do restante, você só vai querer lidar com pessoas que pensam iguais a você. E aí vem a ideia também de você sempre ter um salvador da pátria, você sempre ter ali um político que vai ser o seu bichinho de estimação, que você vai amar, que você vai sempre zelar. Vai ser alguém, independente do que aconteça, independente do que ele faça. A depender do contexto, vai ser um político. Em outro contexto, vai ser o namorado. Ou então vai ser o chefe. A pessoa está sempre buscando alguém para entregar suas responsabilidades, para fugir da dureza e da beleza de ser adulto, né? Mas... Que é, inclusive, a ideia do porquê que as pessoas têm medo do sucesso e não do fracasso. Porque vem muita responsabilidade, né? É muito mais fácil, é muito mais cômodo você estar dentro de um grupo, você se classificar como X, você fazer parte de uma seita. Por quê? Porque você nunca vai ser o culpado. Você sempre vai estar ali respondendo por um todo, né? Nunca é sobre você. Eu penso dessa forma, eu vou assumir o que eu penso, eu vou agir de tal maneira, eu vou peitar mesmo o que eu acredito e vou responder pelos meus erros, se houverem, né? Então, é muito mais fácil você fazer parte de uma seita e ser uma vítima, e ser um coitado, e ter, inclusive, um político que decide tudo pra você, né? Que é o que acontece. E aqui no Brasil, esse pensamento ele é todo muito bem envelopado, né? E agora a gente vem com a ideia das coletividades, né? Então, olha, se eu vim da favela, eu não tenho muito como melhorar de vida. Se eu sou gordo, também eu não tenho muito como melhorar de vida. O padrão estético da sociedade não me aceita. Você sempre tem alguma questão que você pode atribuir uma responsabilidade. Você terceiriza, né? Para você não ter saído de um determinado contexto. Então, é muito perigoso. É uma explosão, é uma mistura explosiva, eu acho que eu diria, assim, capaz de manter as pessoas presas ali naquela situação de subsistência. E aí, quando você vive na vibração da subsistência, da sobrevivência, você nunca vai fazer grandes criações. Você nunca vai romper, né? Porque você tá ali buscando se manter, porque é isso que foi dito para você. E porque você perdeu o seu poder de criação, realmente. Quando você terceiriza a sua responsabilidade e a sua autonomia, você perde totalmente o seu poder de sair daquela realidade, do seu contexto de vida. Você fica estagnado, né? Como você falou, preso àquele contexto. E aí, voltando à sua pergunta, né? É muito difícil pensar em relação a uma mudança no contexto no país. Brasil. Porque a gente não está falando só de políticas públicas. Não. É uma mudança de mentalidade cultural mesmo, que está enraizada desde... né? Não vou falar do início, porque o Brasil existe muito antes do descobrimento, né? Muito antes de 1500. Mas desde esse início da nossa história, né? De Brasil, dessa forma que a gente conhece, a gente tem muito presente isso, né? Alguém que decide por nós na posição de vítima. Diferente, por exemplo, quando você vai pegar colônias dos Estados Unidos, as colônias do norte, elas tiveram muito mais autonomia, né, em relação a tudo, comercialização, enfim. Então, lá a mentalidade é completamente diferente, porque quando você pega a história, historicamente falando, eles sempre tiveram mais autonomia. Eles nunca tiveram nessa posição de... Com a religião também, né? Tem a ver com várias coisas. O protestantismo, ele traz uma ideia que embasa aquilo que na ciência política a gente estuda, que é o self-made man, né? Aquela ideia de que se você enriquece, você foi abençoado por Deus. Então, o enriquecimento ele não é visto com maus olhos, como é diferente da mentalidade média católica, né? Que enxerga que o enriquecimento ele não é bem visto aos olhos de Deus, né? Você tem que sofrer, né? É como se você tivesse que sofrer para merecer o amor de Deus. E tudo isso realmente é uma grande inverdade que se colocou. Mas Luísa, isso também não está em nenhum lugar da Bíblia, é importante a gente falar sobre isso. É uma interpretação das pessoas. A Bíblia relata momentos de sofrimento, naturalmente, né? Muitas vezes
pessoas atravessando o deserto e ao atravessar o deserto, que é o espaço geográfico que a Bíblia utiliza para mostrar aquele ambiente de transformação, como você estava comentando, né? A pessoa entra no deserto e sai outra, e geralmente é ali onde ela se comunica com Deus. Uhum. Então, o sofrimento, ele faz parte, ele foi relatado na Bíblia, mas em momento nenhum foi colocado né? Que é uma condição básica. Se você sofrer, então você estará junto de Deus. Não. Você pode sofrer e estar distante de Deus. Uhum. Assim como você pode ser feliz e estar próximo de Deus. É muito mais uma questão interna, né? De como você é, da sua intimidade com Deus. Mas a gente já tá chegando perto de 1 hora, a gente precisa concluir. Eu sabia que ia ser super gostoso conversar com você. Mas eu quero falar algo que eu sei que é uma crítica que você recebe. E possivelmente algumas pessoas que vão assistir aqui, que estão vivendo o lado sombra, porque é muito mais fácil criticar quem faz do que fazer, né? Inclusive, faz um exercício, você que está nos assistindo. Você conhece uma pessoa que critica tudo nos outros? Eu conheço várias. Eu conheço várias, né? A forma como a pessoa fala, a roupa que a pessoa veste, o relacionamento que ela tem. É impressionante como há pessoas vocacionadas a criticarem. Uma coisa que eu aprendi, a gente vê no outro aquilo que há em nós. Com certeza. Eu só consigo enxergar beleza em você se existir beleza em mim. É uma questão bastante óbvia, né? Como é que eu vou saber do gosto do limão se eu nunca experimentei o limão? Exatamente. Então, eu acho que tem gente que deixa muito claro quem é. Então, aquela pessoa constantemente com problemas, tudo acontece na vida dela. Tudo acontece na vida dela o tempo inteiro. Né? Toda sorte de doença, toda sorte de acidente, toda sorte de golpe. Tem gente que vive isso o tempo inteiro. Prestem atenção. Isso aí é a materialização. Isso, na verdade, da sua energia, da sua mente. É neuroplasticidade, né? Você vai moldando o seu cérebro. Então, quanto mais você pratica a crítica, o julgamento em relação ao outro, mais aquilo vai se tornando forte. Porque a ideia da neuroplasticidade é você fortalecer conexões entre neurônios. E aí, a cada conexão, a cada conexão feita, você fortalece aquele caminho. E mais fácil vai ser de utilizar aquele caminho. Então, se você fortalece constantemente o caminho da crítica, mais fácil vai ser você utilizar esse caminho criticando diante de uma situação, uma circunstância futura. Então, essa crítica, que antes também era mais em relação ao outro, vai começar a ser uma coisa pessoal. Mas né? é claro. Uma autocrítica. Mais você vai ser crítica em relação a si mesmo. Com certeza. Mais você vai reduzir sua autoconfiança. E aí é um processo vicioso, inclusive, né? Um ciclo vicioso. Ou seja, papais e mamães, cuidado com o que você fala perto do seu filho, porque se você for uma pessoa que critica, que julga demais os outros, seu filho vai aprender a ser assim. Né? E aí essa vai se tornar, muito possivelmente, uma pessoa intolerante, uma pessoa intragável, que não dá conta de se adaptar à realidade dos outros. Mas, Luísa, para concluir o nosso papo, muitas pessoas criticam você porque você não é médica. E você está falando sobre saúde, né? Qual que é a sua resposta em relação a essas críticas? É muito complicado, né? Você defender a teoria de que só pode falar quem está numa posição específica, né? Então, só pode falar sobre medicina quem é médico. É o lugar de fala. Você é contra a ideia do lugar de fala? Basicamente. Mas, assim, o conhecimento, ele, hoje, é muito acessível, né? Claro, você tem que tomar muito cuidado com a fonte, da onde vem. E isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas falar que alguém não pode falar sobre tal assunto porque ela não é X, ela não é especialista ainda, é muito complicado. Você limita muito, né? Você limita muito o acesso ao conhecimento, inclusive. Porque às vezes tem um médico ali que ele até pode falar na rede social sobre a mesma coisa que eu falo, só que ele vai falar de uma forma muito mais formal, de uma forma muito menos acessível, né? De uma maneira mais fechada acadêmica mesmo, né? E aí, quando vem uma pessoa que consegue pegar aquele conhecimento, e de novo, vem a ideia da criação, né? O que é a criação? Você pega, mastiga, coloca mais coisa
suas, coisas que você vê de outros lugares, pensamentos seus, reflete e tal, e entrega algo novo. E aí, às vezes, esse algo novo, ele consegue ser muito mais acessível. Se conectar. Então, assim, é muito difícil você querer calar, é muito perigoso, na verdade, você querer calar as pessoas, porque tem que ver, obviamente, isso, fonte e tudo mais, mas quando a pessoa ela tem uma boa vontade ali por detrás, e a ideia de você transmitir conhecimento, né? A ideia de você trazer à luz, e ela tá fazendo isso de uma forma que é acessível, e ela realmente esse objetivo está sendo efetivado, ao meu ver, pelo menos, é algo já justificável, né? E outra, se não quer consumir, não consuma, né? Eu acho que esse assunto aqui só pode ser dito por médico. Tudo bem, para de assistir ao vídeo, vai procurar perfil de alguém que tem um diploma, né? E eu acho que o diploma em si também, ele é, obviamente, medicina, importantíssimo, mas obviamente nem tudo vem do diploma, né? Nem tudo vem do diploma. A gente tem as vivências de cada um que vão fazer total diferença. Então, às vezes, as minhas vivências, eu consigo, juntar tudo que eu vejo ali de estudo mesmo, colocar junto com as minhas vivências e, às vezes, trazer algo novo que vai fazer muito sentido para muitas pessoas. E é um conhecimento que não existe. Isso em si é um conhecimento, isso em si é uma informação que pode fazer muito sentido para muita gente, pode ajudar muita gente, né? Então, nem tudo é diploma, nem tudo é só o estudo bruto. Tem muita coisa por detrás. Nossa, né? imagina. A perspectiva, a visão de cada um. Então, é muito complicado falar sobre de saber que a gente aprende, por exemplo, das nossas avós, né? Me lembro da minha avó com a receitinha dela. Toda vez que eu ficava com febre, ela já tinha ali um conhecimento e que funcionava. Então, a gente condicionar o microfone, a voz, a quem tem um diploma, é um argumento absolutamente elitista, aristocrata e que, sinceramente, é só um invejoso mesmo, sabe? Aí eu falo, tem que ter muita inveja para se dignar a entrar no Instagram de uma pessoa que está fazendo um trabalho e ficar lá só criticando. Gasta essa energia para criar seu conteúdo. Simples assim, tem espaço para todo mundo. Acho que a coisa mais maravilhosa das redes sociais é exatamente isso, é abrir campo para as pessoas criarem e se fazerem ouvir. Então, gente, foi muito maravilhoso aqui, o nosso papo foi ótimo, passou super rápido. Foi. A gente pode fazer uma outra conversa depois em outro momento, nós temos vários assuntos para explorar, mas eu já queria que você falasse as suas redes sociais para as pessoas. Bom, atualmente eu crio mais pelo Instagram, né? Eu vou, inclusive, começar agora a gravar pro YouTube também. Olha, breaking news! Tava esperando as férias, né, da faculdade para colocar esse objetivo em prática. Mas meu Instagram é Luísa Bertoldo. Luísa com S. Luísa com S. Tem um... Como é que fala aquele espacinho? Underline. Luísa Bertoldo com S underline. @LuísaBertoldo underline. E aí o YouTube... Peraí, @Luísa... Bertoldo underline. Bertoldo underline? Tem um tracinho. Na reta final? Não sabia. Tem. Mas se ela pesquisar Luísa Bertoldo, já vai Bertoldo, aparecer. Enfim. E aí, YouTube, mesma coisa. Acho que tá Luísa Bertoldo também, mas assim, eu vou começar agora, né? Então... Ai, gente, é muito legal. Óbvio que eu sou ultra suspeita pra falar. Mas é um conteúdo muito agradável e é muito bem feito. Então, assim, às vezes você vai começar um desafio novo na sua vida, uma jornada de estudo, ou então tem alguém ao seu lado que está num momento um pouco mais complicado. Assim, super sugiro mesmo acompanhar o trabalho da Luísa Bertoldo, compartilharem também, porque é feito com muito carinho, com muito amor, muita dedicação. E é como diz a Bíblia, né? O fruto não cai longe da árvore. Então, tudo aquilo que nós produzimos são os nossos frutos. Então, os seus vídeos são os seus frutos. E acho que é bastante claro, assim, né? O quão saudável você é, o quão tranquila você é. Então, assim, continue firme nesse trabalho. Você sabe que sempre estarei ao seu lado, né? Para entregar o melhor de mim, das minhas reflexões, das minhas experiências, das minhas conclusões, para que você chegue
muito, muito longe, né? Eu tenho certeza disso. Você é minha assessora, minha orientadora, minha conselheira, amiga, mãe, orientadora, tudo ao mesmo tempo. E aí, em relação a isso, a criação de conteúdo também, eu sempre mando, o que você acha, não sei o quê, e esse assunto e tal, e esse texto, e esse vídeo. E aí, sempre dicas muito construtivas. Então, grande parte daquilo ali que eu produzi vem de você, então... Muito obrigada. E o que eu acho legal é que a Luísa, ela tem... Nunca falei isso pra você, mas eu vou falar agora. A Luísa tem um quesinho de rebeldia, uma rebeldia ali calibrada. Porque às vezes eu falo assim, não vai por esse caminho. Aí ela, tá bom, mamãe, mas eu acho que vale, eu vou. E já aconteceu isso algumas vezes, e aí eu vivo um sentimento assim dúbio dentro de mim, porque às vezes vem o lado da mãe... Não está me obedecendo. E porque você é minha mãe, então você quer me proteger, né? Independente. E eu tenho essa consciência. Mistura ali alguns sentimentos, mas ao mesmo lado eu falo... Caramba, ela é muito fera. Ela tá me desafiando, ela passou por cima. Ela tá seguindo a intuição dela, porque é isso... Né? A pessoa tem que ser muito forte para seguir a intuição e às vezes passar por cima da orientação da mãe. Porque você não duvida do meu amor por você. Não, não. Mas você tem a sua intuição e algumas vezes você segue a sua intuição. Então, assim, eu nunca comentei isso com você, acho que faltou oportunidade. Não significa que eu estou estimulando também. Para você fazer muitas vezes. Não é essa a proposta. Mas eu admiro porque, assim, a coragem, ela é um dom de quem faz, né? Porque também é conveniente ficar embaixo da asa da mãe. Exato. E os nossos pais sempre vão querer nos proteger acima de tudo, né? Então, é importante ter essa consciência. Você é a minha maior orientadora, instrutora, mas... somos duas pessoas diferentes também, né? Essa dissociação dos pais é uma coisa importante também. Isso não quer dizer que você admira menos, que você escuta menos, que você se espelha menos, ama menos. Mas é isso, são duas pessoas diferentes, com caminhos diferentes, com mentalidades diferentes, que apesar de por mais parecidas possíveis, não são iguais. Claro. Né? E, assim, eu acho que tem que ter sempre essa análise de, não, eu reconheço esse ponto de vista, mas, assim, eu sei que minha mãe, ela sempre vai querer me proteger acima de qualquer coisa. Mesmo subconscientemente, entendeu? Claro. Então... E eu acho que por parte dos pais também tem isso. Tá, e se o seu filho fizer uma coisa diferente daquilo que você falou, mas ele estava tentando acertar... Não seja aquela pessoa, tá vendo? Te avisei, tá... Porque você vai criando medo na pessoa e vai tirando a força criativa dela. Então, acho que a gente precisa entender que é realmente um ser autônomo. Mas, enfim, você disse que eu sou sua orientadora e tal, mas, assim, é muito pouco do que eu devo a você, assim. Você sempre também me apoiou, né? Eu fiz uma escolha muito difícil na vida, né? Para quem... tá assistindo sabe, eu sou política, já fui deputada, então a Luísa sempre esteve ali ao meu lado. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, votei em você porque sua filha pediu. Então eu sou muito agradecida por esse apoio incondicional que você sempre deu, pelo seu entusiasmo e a parceria que nós temos, né? Você é a pessoa que eu mais confio no mundo, é a pessoa que eu mais acho incrível no mundo. E tenho certeza que, assim, seu caminho é maravilhoso e que bom, porque muita gente vai se beneficiar. Mas é isso. Quer passar um recado final? Recado final? Pode falar Feliz Natal, se você quiser. Bom, mais uma vez, te agradecer por tudo. Também, assim, é isso. Você é a pessoa que eu mais confio, que eu amo, que eu mais admiro e que realmente eu me espelho muito, assim. Então, é impressionante. Inclusive, quem convive comigo e depois te conhece, assim, fala assim, gente, você é a cara da sua mãe. E você fala igual a sua mãe. E você são muito parecidas, não só fisicamente, mas de jeito mesmo. Eu já vi muita gente falando também assim, nossa, eu vi um vídeo de uma política, assim, no Instagram, e aí eu já logo pensei em você, não sabia que era sua mãe. E aí depois eu fui ver, era sua mãe. Só. Então, assim, as pessoas, elas, inclusive, veem isso, né? O tanto que eu me espelho, o tanto que eu te admiro. E é muito bom ter como mãe alguém que te dá os passos, assim, né, na vida.
é um caminho andado absurdo, né? É muito bom. Enfim, obrigada. E Feliz Natal. Ai, gente, tá vendo? É muito apaixonante. Então, eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença. Já fica o convite para próximas, né? Vamos fazer mais vezes. Agradecer aqui o Thiago, querido, que está aqui conosco, nosso amigo. E a você que ficou conosco até o final. Excelente final de ano, excelente Natal. Vamos renovar as esperanças e, claro, haja lucidez.